Carlos de Oliveira, conhecido aí, né, nas mídias sociais, no universo como Chietnar. Esse é meu nome cósmico. Tenho me dedicado a passar conhecimentos e informações sobre a espiritualidade a nível universal. Trato de passar as informações indo além do que não tem nada a ver com religião nenhuma, com espiritismo, com qualquer denominação que possa acreditar. Nós não temos nenhum vínculo religioso, de crenças, de dogmas, de seita, nada disso. Eu sou um homem livre, de bons costumes, trato de fazer as coisas da melhor maneira, mais justa e perfeita possível, e trato de trazer conhecimento por parte dos nossos mentores espirituais. Já iniciei a minha jornada terrena, né, a nível da espiritualidade já há 30 anos. Passei por poucas e boas, através de muitas, né, e boas e não tão boas, nesse processo de 30 anos que me deram todas as experiências possíveis e até inimagináveis para a grande maioria dos seres terrestres, né? E hoje eu, com toda essa bagagem que eu acabei acumulando, eu tomei a decisão então de trazer isso adiante. Eu sempre fiz isso fisicamente, né? Em grupos, ou a nível de palestra, a nível de conferência, a nível de grupos de estudo. Eu sempre trabalhei dessa maneira, mas eu decidi há pouco tempo trazer isso nas redes sociais, porque existe uma onda aí energética que chegou no nosso planeta mais fortemente a partir desse ano de 2017, que tem despertado muita gente de duas maneiras: ou pelo amor, onde a pessoa começa a ter curiosidade sobre a espiritualidade, ela começa a ter sede de entender, de conhecer. Então essa pessoa vai para os estudos da espiritualidade, do parapsiquismo, da mediunidade, dos irmãos estelares, do eu sou, né, da meditação, e através dessas ferramentas elas começam a elevar suas vibrações e mudar o seu sistema de crenças, que é uma observação que eu vou fazer daqui a pouco. E existem aqueles que, por outro lado, estão sendo empurrados a despertar. E é uma grande maioria, porque existe uma resistência natural humana, né, da raça humana, já que a grande maioria dos seres humanos dentro da sociedade atual, nós temos os resquícios, né, mesmo que nós não sejamos grandes religiosos, o ser humano tem aqueles que muito religiosos são, os cristãos, os islâmicos, os judeus, espíritas, ou seja, independente budistas, independente da religião, mas eles estão sendo sacudidos porque as religiões não estão fazendo mais sentido
para elas. Existem algumas limitações que o ser humano está começando a compreender, começando a aceitar e acaba não tendo mais cabimento na limitação que uma doutrina pode estar gerando, né? Porque geralmente uma religião, uma doutrina, ela cria determinados parâmetros para que se siga aqueles parâmetros, aceite aquilo e que como fé, né, como crença, que aquele é um caminho correto, e raro não é que aqueles que dizem que é o caminho único e correto. Já vi brigas entre próprios evangélicos dizendo que uma igreja é a que tem a salvação, a outra igreja é a que tem a salvação, e fica aquela briga de quem é a melhor igreja, né? Ou quem é a igreja correta, assim como os islâmicos acreditam também, assim como católicos de um jeito, espíritas de outro. Então, a questão hoje em dia, ela está, essa onda energética que o planeta está envolvido, e estão chegando essas energias para o planeta, maiormente a partir de agora, de 2017, desde o início do ano, é notável, já tem chegado ondas, né? Desde de 2012 para cá, tem chegado ondas energéticas, mas elas se aguçaram, se fortaleceram neste ano. Então essas pessoas já não estão mais satisfeitas, elas já não estão mais não estão mais aceitando essa limitação, essa delimitação da maneira de levar sua vida espiritual. Por isso que eu uso o termo espiritualidade universal, porque o próprio espiritismo, e diversas outras religiões, apesar de entenderem que existe vida e aceitarem que existe a vida no outro planeta, que existe extraterrestre, que existe civilizações diversas nesse universo, mas eles acham afirmam que a nossa humanidade, o planeta Terra, nada tem a ver com esses essas outras civilizações, esses outros planetas, ou seja, esses extraterrestres. E conquanto na realidade é totalmente diferente. Dentro das experiências que a gente viveu, dentro da experiência que muita gente viveu e ainda vive, nós sabemos que são projetos planetários diversos dentro desse universo. Para não falar de outros universos, a gente vai se limitar nesse universo em que nós vivemos. Nós temos que entender que existe essa troca, essa movimentação de consciências, porque nós somos consciências universais, nós somos uma centelha divina, nós somos um pedacinho de Deus. Quando a fonte criadora nos permitiu nos individualizar em consciências, né, individualizadas, então ele nos proporcionou a oportunidade de vivenciar, de experienciar, que é para ele vivenciar, né? Nós somos o próprio Criador manifesto, né? Para experienciar, para experimentar essa criação toda, né? Que é grande, que é infinita, e nos deu a oportunidade de pular, de conhecer diversos planetas, diversas sociedades, diversas culturas, diversos sistemas, através de um caminho evolutivo, nos zerando a nossa consciência, nossa memória, dando a oportunidade de ter um reset e novos aprendizados e novas experiências, que somada
a experiências anteriores vão nos dando a oportunidade de galgar degraus, né? De maior conhecimento, de melhores experiências. Então isso é despertar, é abrir a mente, tornar-se consciente de que tudo isso existe, que não somos limitados a este planeta e que existe uma infinidade de outros seres que se intercambiam, né, espiritualmente ou consciencialmente, que nós temos aqui a visitação, nós somos colocados aqui por mentores não planetários, porque o planeta é um projeto, que nos colocaram nossos corpos aqui, utilizamos alguma tecnologia para chegar de qualquer parte do universo para esse local que nós estamos vivenciando aqui agora, e que daqui nós iremos para outros lugares. O grande X da questão e o porquê desta onda de despertar é o momento que o planeta Terra está vivenciando nesse momento, que é a transição planetária. Esse momento acontece vários milhares de anos, e o planeta está saindo de uma condição vibracional de terceira dimensão, só indo a caminho de uma quinta dimensão. Só que para isso acontecer, existe um momento de transição. Algumas transições planetárias já existiram desde a existência do planeta Terra. E um dia vamos fazer um vídeo somente sobre transição planetária para entender melhor. E nós estamos nesse momento, vivenciando essa transição. Todo mundo sente como que algo está para acontecer, algo deve ocorrer. Ninguém sabe do que se trata, e no ar as pessoas, nessa energia, é como que aquela coisa fica no ar assim, o que será que vai acontecer? Por que eu sinto que vai acontecer algo? Será que eu vou morrer? Será que vai explodir uma bomba? Será que... A pessoa não sabe, e na verdade ela sim sabe interiormente, porque ela veio a este mundo, ela veio a esse planeta. Haviam os que já estavam aqui, mas muitos de nós viemos de fora do planeta para vivenciar essa experiência no planeta Terra, que é esse momento de transição, que é aproveitar essas energias, essas oportunidades, porque tudo começa a acelerar, tudo começa a ficar muito diferente. A tecnologia explode, né, explode em conhecimento, as descobertas começam a acontecer uma de trás de outra. Então, nos é permitido vivenciar um pouco do futuro no aqui e no agora, para que a gente nos estimule a dar o passo seguinte. E é nisso que eu falo, que muitos vão despertando pelo amor, porque ela está curiosa, ela está querendo entender todo esse processo, e muitos vão pela dor. Então elas começam a ficar depressivas porque ela sente ausência de algo, ela fica com dor física, porque ela criou um estado de fibromialgia baseado na inquietação que ela tem e na frustração que ela tem, porque as pessoas ficam frustradas de não entender aquilo que elas estão vivendo, que elas estão vivenciando. As pessoas, os canais parapsíquicos e mediúnicos estão se abrindo, né? Elas estão, esse trabalho, essa energia que está chegando, ela está abrindo esses canais, e as pessoas ficam mais sensíveis, elas estão mais sensíveis e acabam falando obrigatoriamente da vida espiritual sem perceber. Ela começa a dar naturalidade naquilo, mas ela não tem experiência. E aí você começa a falar uma série de coisas
E muita gente vai se percatando, é verdade, é como se ela já soubesse. Porque no fundo todos sabemos, todos vivenciamos o momento espiritual. Porque nós somos consciências espirituais experimentando a fisicalidade. Então nós estamos experimentando o corpo. Nós não somos corpo que vai se tornar espírito. Na verdade, nós somos o espírito em essência, né? Como consciência, e utilizamos essa veste física para experienciar essa materialidade. Então, nesse interim, a meditação, o tai chi, a mandala terapia, as experiências diversas aí, as ferramentas diversas, vão colocando o ser, vão colocando a consciência num estado interior, num estado que ela começa a perceber que ela sabe muito mais do que ela conscientemente sabe, que ela tem muito mais atributos que ela tem normalmente e que ela tem mais... ela começa a compreender várias coisas do cotidiano dela, dores de cabeça que ela sentia em entrar em determinados ambientes, pessoas que choram do nada, chega no ambiente, sente tristeza, começa a ficar emotiva, como que se naquele ambiente tivesse tristeza e essa pessoa traz essa tristeza para si. Então isso tudo são canais mediúnicos e parapsíquicos que estão abertos nesse novo tempo. Muita gente está tendo, acaba rejeitando isso, né? E essas são as pessoas que infelizmente sofrem mais, porque ela está limitada ainda nas crenças enraizadas dela. Às vezes ela quer se espiritualizar, é o que eu chamo brinco, chamo, né? Que são pessoas que despertam, mas continuam de pijama, porque quando a gente desperta, a gente tem que tirar aquela nhaca do sono, lavar o rosto, tomar um banho, escovar os dentes, ou seja, vida nova. Então isso é o verdadeiro despertar. Mas muita gente está despertando, está entendendo tudo isso, mas ela está de pijama ainda, ela não está afim de sair de casa, ela não quer mudar muito, ela quer esperar a noite chegar para viver um novo processo no dia seguinte e assim vai. E esse despertar dos que andam de pijama consciencial, esse pijama consciencial, eles são as nossas crenças enraizadas. Elas são as nossas limitações que nós nos autoimpomos ou que aceitamos que nos fosse imposto pelo sistema de crenças da sociedade em que habita, pelo sistema, pelas crendices, pelos contos populares, pela programação que nos foi imposta. Porque a nossa programação, cada um teve a sua e começou desde o momento que a gente nasceu, através daquilo que nossos pais acreditavam que era a verdade e que nos impôs como nossa verdade. Desde que fomos à escola e nos foi imposto aquilo que nós deveríamos aprender, conforme alguém ditou a regra um dia das matérias X, Y, Z, que seriam as necessárias para que um cidadão pudesse servir à sociedade. Então nós fomos programados desde muito pequeno até para esquecer de quem nós somos. Porque se vocês voltarem à memória e perceberem em nossas criações, vocês vão ver que tudo que nos foi ensinado foi em prol de agradar alguém ou alguma situação.
Então, você foi programado a vestir-se de determinada maneira em determinada ocasião. Quando a gente ia numa festa, eu lembro muito bem, você ia numa festa, olha, você não pode cometer, você tem que se comportar desse jeito, você tem que se comportar daquele outro jeito. Você não pode comer a quantidade de doces que você quer, você tem que ter educação, e na escola a mesma coisa. Então, fomos programados desde muito cedo a ser quem nós somos hoje. E é muito natural que, mesmo dentro dessas novas energias, exista uma resistência de nossa parte em transformar essas crenças anteriores em novas crenças. Hoje mudaram, se mudou a vestimenta daquela crenças antigas, com vestimentas mais modernas, com nomes mais sofisticados, né? Então, o que eram os nossos salvadores do passado, né? Os avatares que vieram e trouxeram grande sabedoria à humanidade, e que todos ensinaram que tudo que nós procuramos está dentro de nós mesmos, e é fato, e é isso que eu trato de passar, que todos nós temos tudo que precisamos dentro de nós mesmos, nós não precisamos nada externo. A questão é que nós trazemos, a partir dessas crenças enraigadas que nós temos, salvadores externos que venham resolver os nossos problemas. Um sonzinho aqui da rua próxima, alguma ambulância ou polícia. Mas, infelizmente, é difícil citar nomes, é difícil citar crenças, né? Mas é só parar, é só usar um pouco da nossa inteligência espiritual e perceber que membros, partícipes bíblicos ou de histórias bíblicas, histórias judaicas, cristãs, estou falando isso do lado ocidental do planeta, né? Que é questão de anjos, arcanjos e tudo mais, isso é judaico-cristão, isso veio do lado ocidental. Do lado oriental não tem esse tipo de crença. Ou seja, como pode algumas coisas existir na metade de um planeta e na outra metade não existir e ter outro sistema de ver a vida? E aí é onde a gente começa a questionar o absolutismo das coisas e o quão falta que sejamos mais críticos com aquilo que nos chega. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, baseado em nossos sistemas de crença, eu fiz uma pesquisa nesses dias atrás, no Facebook, e perguntei, né, no meu perfil lá do Chetna, no meu perfil Carlos Oliveira e no grupo, né, Espiritualidade Universal e Despertar da Consciência, e na página Espiritualidade Universal e Despertar da Consciência. Eu fiz a seguinte pergunta: quando você se sente, não vou lembrar, com as energias baixas ou que estão removendo a sua energia, o que você faz, né? Ou quando você sente que está sendo obsediado, alguma coisa assim, o que você faz? Então, as respostas, eu vou te dizer que 95% das respostas, elas foram totalmente voltadas ao sistema de crença, né? A crenças, e poucas pessoas
falaram de que elas poderiam atuar verdadeiramente no processo de desobsessão e utilizar processos pessoais para isso. Então, existem desde aqueles que só pensam em si, ou seja, ela quer resolver o problema dela e a entidade que está ali, que se dane, ou seja, não faz parte do processo. Crenças diversas, banho de ervas, vai tomar um banho, faz a oração da espada não sei das quantas, pede pro anjo resolver, ou pede para... Ou seja, uma série de respostas que eu pensei que, na verdade, as pessoas estariam mais... atribuíssem mais, assumissem mais a responsabilidade sobre suas próprias vidas. Porque está muito comum que a gente coloque todo o nosso peso, toda a nossa carga em cima de um nome chamado Deus, em cima de um nome chamado Jesus, em cima de um nome chamado Ashtar, em cima de um nome chamado São Miguel Arcanjo, São Gabriel. Ou seja, estão colocando nomes, né? E eu não estou falando dessas consciências, né? Da fonte criadora, do avatar, né? Mestre Jesus, do grande Cristo planetário, do Miguel, ou do São Miguel, ou do Gabriel, São Gabriel. Não estou falando das consciências, eu estou falando das pessoas referente a essas consciências. Então fica muito simples nós pedirmos, nós mendigarmos coisas para nós. Então fica lá pedindo, por favor, faz isso, por favor, faz aquilo, por favor, me protege, por favor, muda a minha vida, por favor, use sua justiça e sua espada e corta tal coisa da minha vida. Ou seja, nós vamos sempre colocando no externo as coisas que nós deveríamos assumir a responsabilidade e tomar o controle de nossas próprias vidas, através das nossas ações e nossas reações. E é sobre isso, e vamos começar aqui então, o que seria o melhor dos caminhos para se proteger então de consciências extrafísicas, fora de crenças, fora de religiões, fora de limitações que possamos ter, mas a gente vai ter que botar a mão na massa. Eu acho que cada um de nós temos que colocar a mão na massa. Nós temos que construir a nossa vida através de nossas ações, através de nossas reações. Não é fácil, ninguém está falando que é uma coisa que é do dia para a noite, é um processo, mas é um processo que, uma vez tomada a consciência que nós devemos tomar as rédeas de nossa vida, conhecer melhor a nossa, de maneira mais específica quem nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, eu acho que a partir daí a gente começa a viver uma vida mais sóbria, uma vida mais elevada, uma vida mais consciente, saímos mais do piloto automático social humano que nós vivemos. Então, baseado nesses preceitos, é onde a partir de agora eu gostaria de então explicar um pouco o que é o plano espiritual, ou seja, imediato, né? A quarta dimensão, o que são obsessores,
quem são esses obsessores, por que eles estão ali e como nós podemos atuar e como nós podemos trabalhar para evitar essas presenças, os inconvenientes que uma obsessão tem a capacidade de fazer. Vamos lá, para que a gente entenda o que é uma obsessão, a gente tem que entender o que é o plano espiritual. Através dos vídeos que nós já fizemos antes, então nós já entendemos que a existência, além da visibilidade da matéria que nós vemos, com a capacidade limitada que nossos olhos físicos têm a capacidade de ver, porque são limitações, nós vemos apenas uma faixa de frequência, né? Nós estamos falando de vibrações, de frequências também, e cada vez mais maiores essas frequências, e a gente relaciona como deve relacionar mesmo, que quanto maior a frequência, mais elevada essa frequência, então mais sublimes nós estamos, mais despertos nós estamos, mais dentro da frequência do amor e da fraternidade nós estamos. Então, nós temos que entender que a terceira e quarta dimensão, a gente não tem nenhuma elevação. Vamos dizer que é o aqui, o agora, simplesmente numa frequência diferente, porém com os mesmos quesitos, os mesmos atributos que existem na materialidade. Para que entendam, o salto de quarta para quinta dimensão é uma coisa assim fora de série, da terceira para a quinta. Muitos já estão dizendo, inclusive, que estão preparados para uma quinta dimensão. Nossa, que bom seria que estivessem mesmo, porque não é algo tão simples, né? Depende muito. Será que já estão preparados para ascensionar, para não depender mais da matéria física, de viver na terceira dimensão, para ter chegar ao momento da sua ascensão e não precisar reencarnar? Porque esses sim podem vivenciar lá na quinta dimensão. Então, entendendo que a quarta dimensão é o aqui e o agora, porém num plano que nós não podemos ver, e segundo estatísticas e informes da espiritualidade, porque hoje não existe uma contagem humana, né, um censo, que existem 8 bilhões de seres humanos vivos, né, de habitantes no planeta Terra. Assim como existe esse censo físico da materialidade, o censo da espiritualidade é que existam aproximadamente 30 bilhões de consciências desencarnadas no plano terrestre, ou seja, dentro do projeto Terra. Se nós dividimos 30 por 8, nós estamos como quase 4 mil, quase 4 consciências extrafísicas para cada pessoa encarnada. Ou seja, enquanto existe uma pessoa encarnada, existem 4 espíritos ali. Está certo que esses espíritos estão em camadas diferentes da quarta dimensão e não estão todos aí no umbral, né? no plano astral imediato. Mas baseado nesse alto volume de consciências extrafísicas, ou seja, desses espíritos, é comum e entendível que no aqui e agora possa ter 3, 4, 5, 6, 10 entidades ao meu redor que por algum motivo estão aqui.
qual é a afinidade que eles têm para parar para me ouvir, ou para me atacar, ou para me assediar, ou para me orientar. Ou seja, podem existir entidades com as mais diversas intenções. E o primeiro aspecto do obsediado é vibração. É como essa pessoa vibra no seu cotidiano. É uma pessoa que vive lamúrias, é uma pessoa que vive em lamentações, é uma pessoa que acha que tudo está errado, que nada dá certo, que tudo... É uma pessoa brigona, é uma pessoa ranzinza, é uma pessoa bruta, estúpida, é uma pessoa que consome drogas, é uma pessoa que consome álcool, é uma pessoa que fuma, é uma pessoa que... que dentro dos padrões humanos ela está negativa de alguma forma, seja ela, seja ela com o mundo. Qual é a vibração que essa consciência, que essa pessoa está emanando? A vibração não é das melhores, e pelo contrário, é das piores. E nesse momento ela vai começar a atrair consciências do mesmo nível ou piores. Aí é onde essas entidades que vivem nesse umbral, nesse plano crosta a crosta que nós chamamos, que é esse plano imediato, né? O astral imediato, que é o que nós estamos aqui, bem aqui, no aqui e agora, é onde nossas vibrações acabam atraindo esses seres, porque eles acabam se alimentando dessas energias que nós emanamos. O objetivo maior, são dois objetivos de um obsessor, de uma entidade extrafísica. Uma, utilizar energias, né? Ou seja, vampirizar, porque ela, como ela perdeu o corpo físico dela, ela não tem mais os sabores, ela não tem mais a possibilidade do que os vícios geravam, né? Não existe bebida alcoólica do outro lado, não existe cocaína do outro lado, não existe carne do outro lado, uma série de coisas que ela tinha seus vícios exacerbados ali enquanto vivo. Do outro lado, ela não tem como suprir isso. Qual é a melhor maneira e é o jeito mais próximo que eles têm de ter essas sensações? Se aproximando de um ser humano físico que tem essas características, e no momento que ela está usando, como nós emanamos energia, nós temos um campo áurico que é variável com cada condição que nós temos, que é um conjunto de situações físicas, emocionais, energéticas, espirituais. Quando, por exemplo, um viciado em droga, quando essa pessoa encarnada está utilizando a droga, ela tem uma mudança na aura dela, ela emana aquilo que ela tá vivenciando, e se aproximam entidades e absorvem aquela energia para ela. E ela faz, como se ela estivesse vivenciando também aquela experiência que a droga está gerando ali. Se existe aquela pessoa que faz aquilo fisicamente, existem seres, que não é um só, são alguns, que existem, que têm a necessidade, também tem aquele vício. Se esse camarada que está aqui encarnado, ele fala, hoje eu não vou consumir, eu não estou no caminho certo. Essa série de entidades que está aqui, eles vão ficar inconformados. Fala, como não? Hoje nós não vamos ter? Nem lascando. E eles assombram, ou seja, assombram. Elas
se conectam nos campos energéticos dessa pessoa, utilizam dos canais ali possíveis e inimagináveis de comunicação e influência, que acaba trazendo aquela pessoa à vontade, porque gera lembrança nela, gera lembrança de sensações, lembrança de palavras. Então essa equipe extrafísica e de espíritos acaba fazendo um trabalho de influência em cima dessa consciência para que ela cometa novamente aquele ato do uso da droga e para que elas possam se alimentar. Então eu acho que esse é um dos maiores motivos de assédio que existe, e vocês vão entender que este tipo de assédio ele é muito mais fácil de resolver do que qualquer outro, porque existe, quando nós dominamos a nossa energia, nós compreendemos que o que eu emano é a minha conduta que vai fazer com que aproxime ou não entidades. Independente de conduta, se eu tenho um alto domínio energético, faço alguns exercícios que eu vou explicar mais adiante, a gente consegue expulsar do nosso campo energético, desassimilar o acoplamento dessas energias e afastando essas consciências. Essa é uma maneira de assédio. Uma outra maneira de assédio, e um pouco mais complicada, é que sim, no plano astral, assim como no plano físico, existem pessoas que têm a maldade inerente em seus corações. Tem entidades que têm maldade, né? Que têm, pela ausência de luz, ela não aceita, ela não aceita um caminho legal, um projeto de evolução, e ela quer permanecer ali por rebeldia, por descrença, por prazer, né? Às vezes ela tem o prazer de fazer o mal. Então essas entidades são um pouco mais complicadas, porque se ela está ali presente, ela tem uma intenção. Somente a energia da pessoa ali, o vampirismo não é suficiente para ela. Ela tem propósito, ela tem uma intenção de realizar algum mal. E geralmente existem parcerias, né, entre pessoas físicas encarnadas e entidades, irmãos desencarnados, que um faz pedidos, né, para que esses seres trabalhem em nome deles, e em troca lhe oferecem algumas energias muito densas. E isso muitos chamam por aí de magia negra, de macumba, de sei lá, são diversos nomes aí que se dão, mandinga, ou que seja. A questão é que existem pessoas que fazem isso daí, fora a própria vontade deles de fazer o mal, e que dentro do plano astral existe sim uma corrente de seres rebeldes, vamos assim dizer, que eles não querem seguir um caminho de harmonização, e se juntam entre eles e formam clãs, e formam equipes, e formam exércitos, e realmente tem um trabalho anti-evolutivo, ou seja, eles não querem que a raça humana evolua, não querem que uma família se dê bem, porque lá atrás tiveram problemas kármicos e você foi para frente, você perdoou ou pediu perdão,
mas aquele camarada não aceitou e continua naquela dureza de coração, e às vezes você seguiu o seu caminho e ele ficou para trás. E aí você tem um obsessor kármico ali, que durante algumas vidas ele vai querer te azucrinar. Então esses obsessores intencionais, a gente tem que ter um pouco mais, tudo é resolvido com tranquilidade, com os mesmos processos, com os mesmos, um autodomínio energético, autodomínio consciencial, mas aí nós também temos que trabalhar o perdão, uma série de coisas, porque eles querem nos derrubar, né? Como existem humanos, existem seres humanos com o mesmo aspecto de vida, que querem derrubar outra pessoa, seja por inveja, seja por ciúme, seja por ambição, por poder. Ele vai querer. Tem gente que quer matar outra pessoa porque é herdeiro de alguma coisa, ou porque gosta da mulher do cara, ou gosta do marido. Esse montão de coisa que vocês assistem na televisão, mas que não deveria assistir, né? Porque o nosso objetivo é manter a nossa elevação vibracional. Eu acho que até aqui, não sei se eu falei muito rápido, é que é um tema, não é um tema para uma aula, é tema para algumas discussões. Mas se até aqui vocês entenderam que no plano espiritual existem aqueles que querem sugar nossas energias e aqueles que querem nos fazer o mal, nós entendemos que no plano astral, tal qual é em cima, é embaixo. Ou seja, esses mesmos seres espirituais, existem pessoas físicas encarnadas que têm as mesmas atribuições e que se tornam vampiros energéticos e que se tornam obsessores energéticos, mesmo estando encarnados. As tratativas são pequenamente diferentes, mas o princípio básico de defesa é o mesmo. Eu vou explicar agora como é o modo de defesa dessa parte da obsessão, independente de qual seja. Muita gente procura pessoas mais experientes, alguns sincretismos, algumas religiões, procuram a Umbanda, procuram um centro espírita, procuram um candomblé. E eu vou dizer que tem a sua utilidade, que tem o seu funcionamento. Entre o espiritismo kardecista, entre o candomblé e entre a Umbanda, particularmente eu acredito que na Umbanda, particularmente, aí é uma opinião pessoal, não é com a visão de professor, mas a visão de quem já participou, eu acho que a Umbanda, ela está mais, através dos guias da Umbanda, de pretos velhos, de caboclos, eles estão mais imediatos ali com essas entidades e conseguem remover esse assédio mais rapidamente, porque como é muito denso, o sistema da Umbanda, ele consegue, são entidades predispostas e missionárias a isso, conseguem remover essas entidades. O espiritismo, ele faz o trabalho de desobsessão, ele faz o passe, mas o aspecto é mais de doutrinação, ele não tem é mais à distância, não tem o contato com a entidade espiritual ali para poder, com o amparador espiritual, tratando o obsessor ali
rapidamente quando está se manifestando ali em algum médium. Mas antes e superior, assim, não é que é superior, de poxa, é melhor. A questão é que nós podemos, por nós mesmos, criarmos a nossa autoproteção. Ponto número 1, pela vibração. Isso eu vou me cansar. Na verdade, vocês vão se cansar de ouvir, mas eu não vou cansar de falar que o aspecto número 1 é elevar as nossas vibrações, através de nossas atitudes, através de nossas ações, através de nossas reações. Nós, como seres humanos, nós temos que fazer esforços para vibrar melhor, para ser melhores a cada dia, para ser cada dia mais fraternos, mais amorosos, mais iluminados, termos um contato maior com irmãos de luz, que possamos, dentro do nosso cotidiano, vibrar essa energia de paz, de amor, por onde nós andamos, que dentro das situações que a vida vai nos trazendo, que nós tenhamos a capacidade de lidar com maestria cada situação, mas baseado no amor, numa resolução fraterna daquela situação. É o melhor dos mundos. Mas como ainda somos humanos, então isso vai chegando de pouquinho. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer nossos esforços, porque sim, devemos fazer. Nós começamos então a movimentar energias. Com o passar dos cursos, das aulas que a gente tem feito, vocês foram percebendo, aqueles que já nos acompanham, e os que não acompanham, eu sugiro que assista essas aulas para entender que existe a movimentação básica energética, que são movimentos mínimos necessários para que a gente tenha domínio e entendimento sobre os princípios básicos da energia. Por isso se chama movimentação básica energética, que é onde nós fazemos a oscilação longitudinal voluntária energética, ou circulação fechada de energias, que é quando nós movimentamos a energia do topo da nossa cabeça, passando por dentro do nosso corpo, ombro, peitoral, estômago, bacia, coxas, pernas, até o pé, e volta essa energia para a cabeça, e desce para o pé, e sobe para e vai aumentando a velocidade até atingirmos um estado chamado estado vibracional. O próprio movimento, essa movimentação fechada, que se fala que é fechada porque nós estamos movimentando internamente, num circuito fechado do nosso corpo. Essa própria movimentação energética, ela vai gerando desbloqueios energéticos que são ocasionados por um sistema, que podem ser ocasionados por um processo, por um sistema de assédio espiritual, porque o assédio espiritual acontece a nível energético. Está você aqui está a sua aura, aqui está a consciência extrafísica, aqui está a aura dela, então ela faz um acoplamento, ela faz uma assimilação simpática, ou seja, você está conectado com essa entidade, e quando você está conectado com essa entidade, você está baixo influência, e ela pode estar se alimentando de suas energias, te influenciando de alguma forma, te conduzindo a sua própria vida. Tem pessoas que tão próximas estão de seus obsessores. Eu já vi casos de pessoas que, quando a gente faz o trabalho de desobsessão, essa pessoa se sente vazia,
Olha o absurdo. A pessoa se sente vazia porque ela, de um momento para outro, como se desconectou dessa consciência que estava tão acoplada com ela, estava influenciando tanto a cabeça dessa pessoa, que quando desacoplou essa consciência, ela não tem mais essa influência, ela acha que ela não tem mais pensamentos, ela acha que não tem mais poder de decisão, ela às vezes entra em depressão porque ela se sente vazia. É um absurdo, né? Mas existe, porque essas consciências, elas vão ali movimentando a sua vida, só que do jeito delas. Você vira um escravinho, você vira uma marionete baseada na decisão desses obsessores. Então, quando a gente faz essa movimentação energética, o seu campo vibratório ele aumenta de tal maneira que passa a ser insuportável, porque você está movimentando energia e ao movimentá-la, ela vai acelerando a sua frequência, então ela vai elevando a vibração e essa entidade, pelo padrão vibratório em que ela existe, em que ela está vibrando, começa a ficar incomodada. E ao estar incomodada, ela se desconecta. E ao se desconectar, aí é o momento que você faz um processo chamado exteriorização energética. Ou seja, você conseguiu movimentar sua energia, sua elevação interna, sua vibração interna se elevou. Oxalá possa chegar no estado vibracional, que é onde o corpo energético se acende e ele te dá aquela lavada energética, aquela purificação energética. E se nesse momento você exterioriza essa energia através de sua vontade, e aí sim que você empurra toda e qualquer negatividade para longe de você. Então, você, o ambiente em que você está, tudo ao seu redor, você pode estar dentro de um carro, você pode estar dentro de um quarto, de uma sala, ou seja, você exteriorizando essa energia, você vai afastando toda e qualquer consciência não compatível com essa vibração para longe de você. E a questão que isso, a sua prática contínua, né, a cada tanto tempo você, porque ela se mantém, quando você leva a sua vibração energética de maneira voluntária, ela se mantém durante um período daquele jeito. Às vezes você faz de manhã e as tuas energias ficam legais o dia inteiro, sendo necessário somente à noite você fazer novamente aquela movimentação energética e nova exteriorização. Tem gente que às vezes dura metade do dia, tem gente que às vezes dura 3 dias. O ideal é que todo mundo faça pelo menos 3 vezes por dia essa movimentação energética. Assim que acorda, você faz aquela movimentação energética para que esteja disposto, que suas energias estejam bem, estejam vibrando legal para o seu dia. Na metade do dia, antes ou depois do almoço, não tem regra. Faz aquilo novamente, é uma manutenção, ou seja, você estava exteriorizando aquelas energias com o dia, às vezes tenso, às vezes problemático, problemas com filhos, com família, com trabalho, com escola, com estudo. Você vai baixando aquela energia, na metade do dia você amplia novamente, ou seja, não deixa a peteca cair. E no final da tarde ou à noite, antes chegou, deitou, faça novamente, porque aí você está se preparando para a sua noite de sono. E eu vou dizer uma coisa, de brinde, olha como a vida é maravilhosa. Você movimentando as suas energias dessa maneira, o seu psicossoma, ou seja, o seu corpo espiritual, o seu corpo astral, ele começa a se soltar à medida que o tempo vai passando. Ele começa a ter maior facilidade de se soltar do seu corpo físico. E de brinde à noite, existe a grande possibilidade de você fazer projeções astrais conscientes. Ou seja, você vai conseguir se desligar do seu corpo físico, seu corpo espiritual, seu psicossoma, na verdade, seu corpo astral,
e sua consciência vai se desligar do seu corpo físico de maneira consciente e você vai poder ter um contato com o seu mentor, você vai poder conhecer lugares, você pode fazer um curso ou em alguma unidade extrafísica. Seus mentores vão cuidar de você. Tenha por certo que ninguém sai e fica descuidado. Seus mentores, se você saiu conscientemente, tenta conversar com o seu mentor, que ele vai estar ali te assessorando, te acompanhando, para onde você, te dando a experiência que você precisa ter. É fácil? Não, não é fácil. É muito custoso, mas é um brinde acessível, depende de sua força de vontade. E da segunda maneira, com esse exercício, na verdade, não dá para dividir. Se é uma consciência vampira, né, está querendo vampirizar suas energias, se é uma consciência maligna, com intenção de gerar o mal, ela não vai chegar a você do mesmo jeito. Então você vai estar livre de assédio. O ideal é que com o tempo, à medida que você vai fazendo esses exercícios, chegue em um momento que você não tem mais assédio, porque seu campo energético se consolidou com aquela proteção. Todos os processos que você fez por vontade, é igual andar de bicicleta. Você leva tombo no começo, pedala aqui, equilibra ali. Chega um momento que você tem a capacidade até de dirigir de olho fechado. E é a mesma coisa a energia. Chega um momento que fica tão simples que você está falando com uma pessoa e você consegue fazer essa movimentação energética, que você está estudando e consegue fazer, que você está dirigindo e você consegue fazer, está passando roupa e consegue fazer. Então, a prática, nada mais que a prática vai te dar a condição de ficar livre, então, das influências do plano espiritual inferior. Isso não é maravilhoso porque você vai estar com o campo livre e seus mentores vão ter maior facilidade de chegar a você. Ele está vendo que você está se esforçando, ele está vendo que você está ficando com o seu campo energético livre, que você está se sutilizando ali dos seus processos. E então esses nossos mentores começam a se aproximar. E as coisas começam a ficar mais claras, nós começamos a ter orientações, aquelas orientações negativas em que nós ficávamos naquele estado negativo. Se nós transformarmos nossa vida através desses processos de movimentação energética, de elevação vibracional, o inverso acontece. Se aproximam de nós irmãos de luz, cada vez melhor, cada vez maior, nos dando a oportunidade de ter maior entendimento sobre a vida, sobre a experiência, né? Porque a vida no planeta é uma experiência, sobre essa experiência, tanto do lado físico quanto do lado espiritual. Existe uma terceira condição, e aí eu não chamo de obsessão, eu não chamo de assédio, mas é uma situação muito comum e acontece diariamente. E muita gente percebe isso. Todo ser humano, tudo que nasce, morre dentro da fisicalidade. Então, diariamente nascem muitas crianças e morrem muitas pessoas. Aparentemente, parece que mais nasce do que morre, né? Porque está aumentando a população. Mas a questão é que morre muita gente. E que, devido às antigas orientações religiosas, às crenças limitantes, e por isso eu fiz questão de falar disso no começo da nossa aula, é que as pessoas elas desconhecem do processo pós-morte. Ela desencarna e não tem conhecimento do que aconteceu ali do outro lado.
Às vezes a pessoa nem percebe que desencarnou. Às vezes ela entra num estado de desespero porque ela está tentando falar com as pessoas não estão dando a mínima para ela e ela simplesmente, muitos acompanham o seu próprio enterro, muitos adormecem, acordam no meio do umbral e nunca ouviu falar daquilo, acha que está no inferno e se perde, né, com a sua dentro do caminho que deve seguir. E muitos então estão por aí perambulando como zumbis e às vezes viram infelizmente até escravos de consciências que estão ali já desencarnadas há maior tempo e que não estão com propósitos legais, e esses irmãozinhos eles acabam sendo também vampirizados porque eles estão recém-mortos fisicamente, então eles têm um resquício energético que, se não tiver uma intervenção dos mentores espirituais ou familiares mais que se foram antes da gente e que acabam intercedendo pela pessoa ali, né, no pós-morte dela, ela acaba infelizmente, ela acaba sendo manipulada por essas outras entidades. Como eu já falei, como estamos no aqui e agora, existem diversas entidades no aqui e agora. Muitas dessas entidades elas podem estar ouvindo a gente aqui agora e entendendo. Então, os mentores tratam de colocar ela na proximidade no momento que, ou aqui que eu estou vendo, que eu estou conversando com vocês. Certamente tem algumas entidades aqui, eu estou percebendo elas estão aprendendo, elas estão entendendo então que elas desencarnaram. Nesse processo, às vezes eles se encostam, né, na gente. Lembre-se que nós somos físico com invólucro energético. Nós temos a nossa aura, que é esse invólucro ainda maior energético, e essa consciência recém-desencarnada e ali perdidinha, infelizmente, às vezes ela encosta em você por curiosidade, por, sei lá, o mentor dela colocou ela, conversou com o seu mentor, você tem um pouquinho mais de conhecimento, então ela te encostou aquela energia em você. E você anda e aquela energia te acompanha, aquela consciência te acompanha. E, infelizmente, muitos chamam de encosto. Quando a gente fala encosto, é que existe uma entidade encostada, ou seja, ela está acoplada na sua aura e ela precisa de ajuda. Ela não tem maldade, ela nem sabe o que é energia, ela nem sabe o que está fazendo ali. Então, às vezes, ela está simplesmente porque ela grudou em você pela sintonia energética, ou o seu mentor aproveitou que você conhece um pouquinho mais e sabe que você vai no meio do caminho encontrar lá alguém que conheça, então conecta ela a você para você chegar lá, para ir depois essa consciência ser encaminhada, ou você ter a capacidade de orientar essa consciência. É um dos trabalhos mais lindos que eu acho que nós podemos fazer de uma maneira muito simples, através da entrega, através da possibilidade de ajudar essas consciências de uma maneira tão simples. E eu vou mostrar para vocês. Eu faço isso desde os meus 14 anos de idade. Fui orientado por um mentor e uma mentora de como realizar esse trabalho naquela idade.
Eu uso exatamente a mesma forma durante esses 30 anos de espiritualidade. E eu digo para vocês que a gente consegue encaminhar milhares de irmãos, ajudar milhares de irmãos, um por um, com um pequeno gesto de dedicação de 1 minuto do seu tempo. Quando eu sinto, quando eu percebo, existe um outro processo chamado, dentro do plano espiritual, quando as pessoas elas têm um pouquinho mais desse conhecimento que eu estou passando para vocês e que agora vocês também vão ter esse conhecimento e também vão poder usar essa pequena e grande ferramenta, e é uma responsabilidade saber disso, né? Vocês vão perceber que de maneira muito simples vocês vão conseguir resolver isso daí. Perdi até um pouquinho o fio da meada, porque o que eu vou fazer aqui agora, ele vai servir de ensinamento a vocês que estão me ouvindo agora, e ele já vai ter serventia para os irmãos que estão aqui presentes, que estão necessitando ouvir e entender o que eu vou dizer agora. E sempre nós temos, neste momento, o apoio da espiritualidade de luz, de irmãos missionários espirituais de socorro, que são socorristas, e que estão aí num trabalho árduo, que apesar de ter alcançado o seu equilíbrio, o seu entendimento dentro da espiritualidade, como missionários eles estão aí dentro do umbral, né, sujeito a uma série de condições energéticas, para resgatar esses nossos irmãos que estão aqui no agora, no plano espiritual, mas na condição mais densa possível dentro da espiritualidade. Então, irmãos, sugiro que ao sentir, ao perceber, ao notar, e sim nós sabemos quando isso acontece, quando nós estamos tem uma entidade junto conosco que precisa de ajuda, e geralmente as pessoas bocejam muito, né? Aquele bocejo lacrimejante durante o dia, por que outras pessoas bocejam ao mesmo tempo? Porque a energia que está ali está irradiando para todos que estão na sala, e quanto mais densa aquela energia, e mais forte, maior a amplitude do espaço que vai chegar aquela troca como o bocejo é uma troca energética, o nosso corpo responde dessa maneira. Às vezes nós estamos recebendo aquela carga negativa, o corpo está compensando aquela energia e está saindo através do bocejo. Mas existe a possibilidade de que você perceba como que é esse bocejo. Às vezes você começa a perceber que essa entidade está triste, está chorando, está sofrendo. Você percebe que é uma entidade que está perdida, simplesmente perdendo a orientação. Às vezes ela quer conversar, mas ela não pode continuar ali do teu lado. Então o que eu sugiro? Vamos lá. Centre em sua mente um pouquinho, né? Se coloque numa postura de amor, de ajuda, de auxílio, né, de socorro. Você vai conversar com essa entidade mentalmente, porque ela vai perceber como fala. Quando você coloca a intenção que mentalmente você vai estar falando e que ela vai ouvir, sim, ela vai te ouvir como se você estivesse falando. Caso ela não ouça, você faça isso e continue aquela situação,
aí sim você vai fazer em voz alta, porque às vezes ela não tem nem a capacidade de perceber que você está falando. Às vezes ela está te olhando fisicamente, ela não está entendendo o seu pensamento. Então você fala fisicamente, aí ela se toca, poxa, o cara está vivo e está falando comigo, então ele sabe o que ele está falando, então eu vou entender o que ele está falando, vou aceitar o que ele está falando. Eu vou falar em voz alta, claro, para que vocês todos entendam. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 7 irmãozinhos que estão aqui, que estão precisando desse encaminhamento. Amado irmão, amados irmãos, vocês que estão aqui presentes, eu peço a vocês que entendam que vocês já desencarnaram, já morreram fisicamente, que deixaram seus corpos físicos. Você agora está num plano espiritual, você tem um caminho espiritual a seguir e você tem que deixar, né? Você tem que largar, você tem que soltar as coisas que você deixou aqui no planeta, nesse corpo físico. Você vai ter que deixar seus amigos, seus parentes, seus familiares, seus inimigos, ou seja, temporariamente você vai se afastar desses irmãos para que você se recupere, para que você entre no estado de reequilíbrio e que no momento certo você possa visitá-los. Deixe seus vícios, seus costumes, suas manias, isso já não pode te alimentar. Você está no plano espiritual, entenda. E agora é o momento de você seguir e aceitar essa ajuda, esse apoio para seguir o seu caminho espiritual. Veja esses irmãos que estão vestidos de branco do seu lado, irmão. Eles são irmãos amparadores, que pelo amor à criação, por tudo que foi criado, estão aqui para te ajudar, para te orientar e para te encaminhar para um local onde você possa receber o tratamento necessário para o seu bem-estar, para a sua melhora. Vai com eles, irmãos. Vai com eles. Vai com eles pelo amor, pela fraternidade, por esse grande amor da fonte criadora. Vai em paz. Vai em paz. Nesse momento, nós irradiamos uma energia com o nosso chakra cardíaco, fechamos nossos olhos, vemos os nossos irmãos amparadores, recolhendo esses nossos irmãos, ou esse nosso irmão, ou outros, vários irmãos. Geralmente são 1, 2, 3 irmãos que vêm nos auxiliar. Nós doamos nossa energia com o chakra cardíaco, através do amor, da fraternidade, doamos para esses mentores e eles vão utilizar essa energia para acalmar essa entidade, esse irmão que estava nos acompanhando, que vai ficar mais tranquilo, mais calmo e vai ser encaminhado para a espiritualidade, para um hospital extrafísico, para um pronto atendimento, porque no meio do umbral existem postos, né, de recuperação, que recolhem esses irmãos e dão os tratamentos para eles. É muito gostoso ser útil nesse sentido, é muito bom. Eu já tive a oportunidade de auxiliar, né, de ajudar nesse socorro, e você doar essa energia no final é muito importante, porque é a nossa contribuição que mande essa energia fortemente para dar essa soltura para esse nosso irmão. E até um choque, porque às vezes a entidade resiste, às vezes esse irmão resiste. E essa energia que nós mandamos é como que adormece esse nosso irmão, como que suaviza a mentalidade dela, e ela é encaminhada assim com tranquilidade, com suavidade.
às vezes não quer ir de jeito nenhum, né? Às vezes nós queremos agir com amor e existe a rebeldia também daquele irmão. E aí, onde eu peço aos mentores que encaminhem esse nosso irmão ao local conforme a necessidade dele. Não posso falar merecimento, nós não podemos falar conforme o que ele merece. Pensar que existe merecimento já é pré-julgar alguma coisa, já é julgar. Eu acho que não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Às vezes a necessidade do irmão lá tá lá no meio do umbral, né? Às vezes tá preso em alguma cadeia extrafísica, porque existe. Às vezes a necessidade de adormecer durante um período, isso não cabe a nós. A espiritualidade cuida disso. Irmãos, então eu estava contando que quão grato é a gente fazer um trabalho desse e muitos anos depois você, numa projeção astral consciente, se deparar com esse irmão, que às vezes você nem sabe como que ele é, você não consegue visualizar, não precisa. Eu não preciso saber se é homem, se é mulher, se é jovem, se é de maior idade. Não preciso nem saber. Para que eu vou ficar pensando em características? Eu penso em consciência, aquela consciência irmã que necessita de ajuda. Então você ajuda aquela consciência e de repente você encontra numa projeção astral consciente uma entidade que vem, te abraça, você sente aquele amor e você ouve puxa, irmão, obrigado por me socorrer. É uma coisa assim, socorrer de quê? Poxa, irmão, 10 anos atrás eu estava lá numa situação assim, assim, assado, e você me socorreu, me ajudou no meu socorro, eu lembro como se fosse hoje, e a gente, né? Porque muitos fazem isso também. Você nem sabe o que é que você fez, você não procura méritos por aquilo lá é uma passagem da sua vida. Mas quão grato é você receber esse abraço e falar, poxa, obrigado. Quando você precisar de qualquer coisa, estou à sua disposição. Essa pessoa querer retribuir, né? E, principalmente no plano espiritual. É gratificante. É coisa do ego? Não sei, pode ser coisa do ego. Mas que é gostoso a gente saber que a gente faz o bem e que tem pessoas que gostam daquilo lá. Isso não precisa exacerbar o ego, isso não faz a gente acreditar que a gente é maior que ninguém. Não, é simplesmente perceber que o amor que a gente emana tem retorno. É isso, nada mais do que isso. Irmãos, eu acho que eu prolonguei demais essa aula de hoje. Foi um pouco para compensar, né, a minha falta de ontem. Essa semana, na quinta-feira, eu estou viajando para Rio de Janeiro amanhã à noite. Nós vamos para o espaço, eu vou lá para o espaço Alma de Flor, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um workshop esse final de semana, dentro da espiritualidade universal. Nós vamos tratar na quinta-feira, fazer nossa meditação lá às 20 horas, lá no espaço Alma de Flor. E aqueles que moram ali próximo de Petrópolis, vai ser uma alegria ter a presença de vocês por ali. Eu vou deixar o endereço do espaço, vou fazer um link aí pro espaço, para a página deles, e vai ser uma alegria muito grande estar com eles lá, estar com vocês, né, que estão assistindo aí, e saber que esse trabalho está tomando rumo, né, tanto na internet como fora dele. Agradeço a companhia de todos vocês, a paciência por ter me ouvido, e gratidão por essa conexão. Espero cada dia poder tecer essa teia de uma maneira cada vez mais abrangente, né? E que muitos canais de luz possam nascer para trazer esse planeta uma condição mais
mais equilibrada, mais conhecedora e que possamos trazer à tona a nossa responsabilidade, aceitar a nossa responsabilidade como consciência atuante dentro da luz, dentro da espiritualidade. Namastê, amados irmãos, que estejam muito bem. Sejamos luz. Tchau, tchau.